Este vídeo é um oferecimento de Yamani Arts, Hikari Fandub, Nova Era Dublagens, Dream Acts, Masca Brothers e Expresso Fones. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Eduardo Yamani Sonoplasta. Hoje eu vou trazer para vocês a continuação do vídeo, né? A segunda parte desse vídeo, trazendo para vocês a análise, né, da fase de Hades. Beleza? Então, roda a vinheta. Então, galera, conforme eu já tinha falado em vídeo anterior, nós estamos, eu tinha dividido esse vídeo em duas partes devido às questões, obviamente, de análise de série. Né? Como falei, é difícil a gente analisar uma série que tem tantas franquias e tem muitas informações. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E hoje eu seguirei com a questão, dessa vez com a Hades, né? A fase de Hades é uma fase um pouco mais avançada, que surgiu anos depois dessa última fase de Poseidon. Nessa fase, no primeiro momento, os Cavaleiros de Bronze, né, os 5 protagonistas, Seiya, Shun, Yoga, Shiryu e Ikki, eles acabam sofrendo, vamos dizer assim, pela própria Athena, pela própria Saori ter ordenado que eles ficassem longe dessa batalha. Então ela já imaginava, já sabia para que ela foi reencarnada novamente. Por que isso tinha que acontecer? É como dizem, é uma velha frase, a verdade por detrás da verdade foi sendo revelada aos poucos, durante a primeira fase na saga de Hades. Né? Nessa fase, esses cavaleiros se lamentaram, por, entre aspas, serem considerados torvos, mas na verdade eles viraram peças-chave para poder ajudar com que realmente a história prosseguisse. Afinal de contas, eles são os protagonistas, né? É óbvio. Mas a peça-chave é se repetir de novo uma guerra que aconteceu há mais de 300 anos, né? De 200 anos atrás. Uma guerra entre Hades e Athena. Hades, que tinha a ambição de transformar uma era glacial, né? Criar um mundo de gelo, um mundo de morte, e recomeçar tudo de novo. Entre aspas, uma guerra que ele acreditava, uma ideia que ele acreditava ser o melhor para o nosso mundo, mas é uma ilusão. Porque a morte não é a salvação, a morte não é o caminho. Ao contrário, é você fazer o bem para poder sempre manter o bem. É isso que deve funcionar, a ordem cósmica é essa. Mas a questão é que essa proposta, essas ambições, não eram benignas, eram malignas. E mais que 108 espectros, eles foram revividos e cada um deles reapareceu, um a um. Todos eles, um por um, foram derrubados. Alguns não reencarnaram, provavelmente não tiveram tempo de mostrar quem são ou quem quer que sejam. Porque vamos combinar, né? Você colocar tudo, mais 108 personagens, uma trama que não tem como você alongar tanto, é pedir demais. Mas cada uma desses espectros, inclusive o próprio Hades, foram baseados em lendas mitológicas da antiga Grécia, pegando elementos de seres mitológicos demoníacos, seres mitológicos que envolviam demonologia, envolviam monstros e criaturas que foram para o limbo, que foram para poder representar toda a essência maligna, tudo que vocês possam imaginar de coisa ruim, né? De monstro ruim. Nem vou comentar muito, porque eu vou acabar estendendo essa questão, mas tem essas pesquisas e as fontes que se fizeram para poder trazer esses personagens, encarnar nesses sapures, nessas criaturas, né, foram pesquisas válidas, porque foram ideias e inspirações interessantes para poder compor 108 espectros, mais as essências dos deuses que já citei, Athena, Poseidon e agora Hades. E também as lendas nórdicas. Foram tudo válidas, essas pesquisas. Mas voltando à questão da análise, né, da essência do Hades, a essência do Hades é justamente uma essência na qual o verdadeiro Hades, na mitologia grega, inspirava. Segundo a lenda diz, ele dominava o mundo dos mortos, para que eles nunca mais pudessem voltar à vida. Isso segundo a religião, a antiga Grécia, a antiga mitologia Grécia.
É claro que se alguém fizesse alguma proposta, alguma, vamos dizer assim, uma certa negociação, né? Negociar com ele, iria ficar preso com ele. Como se fosse o Satanás, vamos dizer assim. Posso brincar porque é verdade. Se você fazer uma negociação com um ser ruim, você vai se dar mal. E foi o que aconteceu em vários casos. Um caso que apareceu na segunda fase, essa saga inteira, foi Orfeu de Lira. Foi justamente baseado no próprio Orfeu mesmo. O Orfeu, ele foi uma das vítimas das artimanhas de Hades. Ele disse claramente, segundo a mitologia, Orfeu, ele acaba perdendo a esposa, Eurídice, que foi mordido por uma cobra. Essa esposa, ela ficou lá no limbo. E ele foi até o mundo subterrâneo para poder salvar Eurídice, mas falhou. Falhou porque, segundo uma das regras que ele mesmo impôs, que se ele der um passo atrás e virar, a esposa dele volta. E nunca mais sai. E ele também. Foi uma sacada inteligente, porque repetiu a mesma fórmula, a mesma tragédia. Mas nesse caso, essa tragédia foi transformada em um personagem, encarnada num personagem que teve muito destaque. E foi um personagem-chave. É um personagem-chave principal de toda a trama. E posso afirmar com todas as letras. O Orfeu de Lira foi um personagem dramático, um personagem interessante. E que, por incrível que pareça, nessa segunda fase dessa saga, vou comentar isso daqui a pouco, mas houve mudança de dublagem, vou explicar depois o que aconteceu. Mas também tem a fase Elísios, que é uma fase ainda mais complicada e mais tensa, na qual é o grande finale. A fase na qual acabará com de uma vez por todas, com essa guerra. Essa guerra inútil, essa guerra para poder ter o poder total, ter o mundo nas suas mãos, domínio total do mundo, coisa que na qual sempre acontece, sempre se repete a mesma fórmula, a mesma coisa em Cavaleiros. A trilha sonora novamente foi composta por Seiji Yokoyama. A trilha sonora de Seiji não teve tanta evolução em termos de composição. Por quê? A ideia melódica foi permanecida. E mais, ele foi muito esperto, ele foi muito sacana. Por quê? A fase de artes, foi necessário criar temas diferentes. Foi necessário criar um tema específico para Hades. Um tema específico na qual traz mais um pouco da essência, do sombrio, a essência dos personagens, principalmente de Hades e Orfeu. E o tema de Orfeu justamente foi composto para o próprio Orfeu. É um tema lírico, um tema que representa o amor perdido pelo mal, o amor perdido por uma tragédia, um tema triste, melancólico, mas que também representou muito bem isso. E é um dos temas marcantes. É claro que também nós tivemos temas lá no próprio universo de Hades, nesse universo, que eles recorreram. Por exemplo, temas clássicos, como o tema de Pegasus, o tema das primeiras temporadas, que aquilo foi uma sacada inteligente, porque ele sempre recupera temas anteriores para poder a gente sempre se manter lembrado. E outra, vamos combinar, né? A série foi feita anos atrás, quase 2 décadas. Esse projeto foi novamente trazido à tona. 2002, 2003 é que a saga de Hades ganhou espaço. Aquilo veio uma mudança, porque a saga ficou ainda mais evoluída, ficou ainda mais madura. Obviamente, os personagens cronologicamente não cresceram, mas ficaram ainda mais maduros, ainda mais fortes. Isso que eu achei interessante na trama. Porque esse revival foi inteligente, foi bacana. Pena que, vamos dizer assim, na dublagem original não foi mantida todas as vozes. Por quê? Você conseguir trazer as vozes originais, convenhamos, foi dublado 20 anos, quase 20 anos de diferença. É muito tempo. Nos anos 2000 as vozes mudam. E foi dado espaço para essa geração. Isso que eu achei interessante. A geração do Bleach, geração de Naruto, essas vozes aí que ficaram marcantes.
e que, né, popularizaram o anime. Os anos 80, 90 e 2000 foram as décadas do anime. Então, o que eu posso afirmar com todas as letras é que essa geração ela se perdurou e se manteve até o final. É claro que nem todas as vozes naquela época estão vivas. Na dublagem aqui no nosso país, aqui no Brasil, a dublagem foram sacadas inteligentes. Eu achei bacana trazer a Larissa Tassi novamente para poder interpretar o tema de abertura dessa nova fase. E trazer o Angra, né, que em 2007 fez um excelente papel nesse excelente trabalho, e que na qual, convenhamos, a Alamo teve uma grande preocupação em manter as vozes originais. Isso foi uma sacada inteligente, foi uma sacada muito bacana. Logo depois que, infelizmente, a Alamo deixou de funcionar, extinguiu, entrou a do Brasil. Por que eu falo que entrou a do Brasil? Porque Hermes Baroli fundou a do Brasil. Nessa época, de 2007 para 2008, as vozes, grande parte das vozes se mantiveram. Né? As vozes principais, pelo menos, a alegria dos fãs foi mantida. Né? Mas deu espaço a novos talentos. A talentos que Poxa, eu sou um cara muito crítico, eu sou um cara muito chato. Porque eu me preocupava com a questão de qualidade, me preocupava com a questão de interpretação. Na época, algumas dessas vozes não tinham tanta força. Mas agora hoje tem. Um exemplo que se destacou naquela época foi Robson Kumoji, que eu devo parabenizar pelo trabalho, foi um dos melhores. Na verdade, a cada ano que eu acompanhava o trabalho dele, evoluía. Desde Naruto, na verdade, o primeiro personagem que eu vi com ele foi justamente o Orfeu de Lira. E foi a partir daí que ele começou a ganhar força com Cavaleiros. Né? Aí deu o que deu, pra cair em Naruto, cair em Grand Chase, em outros projetos que ele muito especial, que cada personagem que ele pega, ele evolui cada vez mais e mais. E foi o que aconteceu com grande parte algumas dessas vozes foram evoluindo e foram mostrando para que vieram aqui neste mundo, para que vieram aqui. Mas mais interessante nessa história toda é a forma como que foi conduzida, foi seguida, foi mantida até o final, né? Trazendo esses talentos novos e também trazendo da geração antiga as vozes que nos marcaram até hoje. Por exemplo, Nelson Machado fazendo o Caronte, Jaqueronte. Mas isso que eu gosto dessa dublagem, né, o que eu admiro nesse projeto, é justamente trazer as novidades, trazer talentos novos. Isso que me interessa, isso que me chama muita atenção e eu concordo. A gente precisa dar voz à novidade, dar voz aos novos talentos. Mas é isso. Bom, muito obrigado a todos. Eu peço que vocês, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, por favor. Me mandem dúvidas, sugestões, críticas com relação às minhas análises dessa primeira fase. Tá? Em breve eu vou estar respondendo e também esclarecendo mais dúvidas, beleza? Bom, muito obrigado a todos e até a próxima.